O Jornal do Meio-Dia está de volta e a polêmica envolvendo os empréstimos consignados em Mato Grosso voltou ao centro do debate político. O senador Wellington Fagundes acusou a gestão do ex-governador Mauro Mendes de ter permitido irregularidades nas operações com o Banco Master e de roubar os servidores públicos estaduais por meio dos empréstimos consignados. E dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Mato Grosso, aqui no Jornal do Meio-Dia, nós estamos recebendo hoje o senador e pré-candidato ao governo pelo PL, Wellington Fagundes. Boa tarde, pré-candidato, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio, Camila. Boa tarde, e a todos que bem-vindo. nos assistem. Pré-candidato, o senhor tem defendido aí uma nova forma de governar para Mato Grosso. A pergunta é: qual a diferença de Wellington Fagundes para o grupo de Otaviano Pivetta e Mauro Mendes? A diferença é fazer um governo olhando as pessoas, principalmente aqueles que mais precisam. Eu quero fazer um governo humano. E fazer um governo humano é ir lá, buscar onde a mão do Estado não alcança. Fazer o social, estar próximo do cidadão. Fazer um governo em que todas as regiões de Mato Grosso participem. Eu quero fazer um governo descentralizado. Meu governo não vai ser um governo de panelinhas, muito menos de caldeirãozinhos, não. Não terão. Meu governo será da representatividade, da força que move o Estado. Servidor público valorizado, já disse aqui no seu programa, vou cumprir o RGA porque é dívida, e dívida tem que ser paga. Pré-candidato, recentemente o senhor proferiu uma declaração dizendo que, caso eleito fosse, não concluiria as obras do Parque Novo Mato Grosso. Foi isso que o senhor quis dizer? Outra pergunta nesse contexto. Apesar das críticas que se faz ao parque que teve um custo bilionário, ele também não fomentará a economia, o turismo e proporcionará lazer, que é um direito constitucional à população? Eu nunca disse que não iria funcionar o Parque Novo Mato Grosso. O que o senhor quis dizer, então? Eu disse que eu fui lá, vi muitas máquinas trabalhando e com recurso do FETAB. O FETAB ele foi constituindo originalmente para estradas e habitação. Quem paga o FETAB é o produtor rural. O produtor rural, que está lá no Araguaia, está lá no nortão de Mato Grosso, ele não foi consultado para construir parque. Isso aí teria que ser da fonte zero ou junto com a iniciativa privada. O que foi feito do parque, na verdade, é o seguinte: chamou lá um grande empresário, hoje é o problema do Mato Grosso, está tendo uma concentração muito grande na mão de poucos e a população sofrendo. Então o déficit habitacional hoje no Mato Grosso é muito grande e o FETAB teria que ser para fazer habitação. Foram feitos 40 mil, podia ter sido feito 100 mil, 80 mil. E o que foi feito foi apenas com a participação do Minha Casa Minha Vida. Mas o senhor concluiria a obra caso eleito ou não? Com certeza. A minha linha sempre foi: não podemos fazer com que o Mato Grosso e o Brasil seja campeão de obras inacabadas. Eu até fiz um projeto de lei no sentido de que, e estou reapresentando agora, no sentido de que, se tem uma obra começada em uma cidade ou num estado, não pode começar outra obra da mesma natureza. Então, olha, é penalizante para o cidadão que paga imposto, ele vê lá uma creche inacabada. E hoje no Mato Grosso nós temos milhares de obras inacabadas do estado e dos municípios. Claro que a maioria dos municípios. Então eu sou e serei um governador municipalista. Primeira coisa, eu vou chamar todos os prefeitos, vamos fazer um grande mutirão, vamos concluir todas essas obras. Não vou deixar começar uma obra da mesma natureza em qualquer lugar. Se tem 10 creches inacabadas no Mato Grosso, vamos concluir elas, todas. E o parque não vai trazer algo positivo para finalizar? Vou chamar a iniciativa privada, vamos fazer parceria. Esse é o tipo, aliás, já entregaram, o parque foi construído com dinheiro público. Sim. E já entregaram lá para a iniciativa privada. Sem ninguém saber. Inclusive, foi feito licitação, alguma coisa? Olha, nós estamos inclusive investigando isso. Porque
para quem ia entregar já tinha sido falado antes. No dia do lançamento do parque, eu estava lá, fui lá. Ó, não, vai ser aqui dessa turma. Foi definido assim. Inclusive a área, para valorizar uma área de um mesmo empresário. Olha, e aqui eu me lembro bem, no dia do lançamento, a primeira obra foi um poço artesiano. Sabe de onde foi esse poço artesiano? Com o recurso que eu aloquei para construir poços no Pantanal. Primeira coisa, vamos fazer ali no Parque Novo Mato Grosso. Foi contratado, o recurso que eu trouxe era para resolver o problema do Pantanal. Específico primeiro para aquilo. Então, já começou ali, até pelo primeiro poço, já não era recurso específico para aquilo. Pré-candidato, dentro desse tema ainda, lá no Parque Novo Mato Grosso, tem um belo autódromo internacional onde desfilam Ferraris e Lamborghinis. Em Cuiabá e Várzea Grande, tem um BRT empacado há muito tempo. E quem anda de ônibus é o trabalhador. Seria uma inversão de prioridades? Inversão de prioridade, inclusive, quando esse governo começou, e aí eu tenho que falar com o atual governador, que é o Pivetta, eles disseram que faria a conclusão daquela hora do VLT na época em 2 anos. Tá lá, né, gravado. Aí resolveram mudar. Foi vendido os vagões todos para a Bahia. Lá está funcionando na Bahia. E aqui até hoje está essa cicatriz entre Cuiabá e Várzea Grande. E não tem um meio de transporte. E já está aí, viu, dizendo, olha, os veículos, os ônibus vai ser entregue para esse ou para aquele. Já tem suspeita para quem? Definindo antes da hora da licitação. Então, essa é um tipo de obra inacabada, assim como outras tantas. Olha a dificuldade, a demora que foi para resolver, para comprar a Santa Casa, 30 milhões só. Quiseram até fechar a Santa Casa com a tradição de mais de 200 anos. Olha, esses dias a CPI da Saúde mostrou uma obra construída na época da pandemia, no governo Bolsonaro, que foi o governo que mais transferiu recursos para os estados e municípios da história. E está lá a CPI da Saúde mostrando uma obra que foi construída, gastou o dinheiro público, está toda acabada, abandonada. Eu acho que isso é desrespeito com o dinheiro público. Eu quero aqui também chamar a atenção que eu, como senador da República, fiz uma lei, que foi a lei do Fundo de Compensação das Exportações, que há mais de 20 anos não se transferia recursos para os estados e municípios, e o presidente Bolsonaro sancionou. Você sabe quanto já veio para esse governo que está aqui, do atual governador Pivetta? 3 bilhões, só de emenda, só de recurso de uma lei do Wellington. Para os municípios, quase 1 bilhão, chegando a 1 bilhão. Olha só nesta lei eu trouxe para Mato Grosso 4 bilhões. Senador, nessa semana o senhor, ao usar ali a tribuna no Senado, trouxe as acusações e as falas de que o governo do estado, envolvido possivelmente nessas irregularidades de empréstimos consignados, Banco Master, teria roubado, o senhor usou esse verbo, os servidores. Qual seria esse modus operandi? O governo de que forma se beneficiou, teria, hipoteticamente, com isso? Se o senhor puder explicar melhor, porque é um assunto tão sensível, e como é possível consertar todas essas irregularidades, caso o governador eleito? Eu disse que permitiram que roubaram os servidores públicos. O Banco Master roubou o servidor público. Isso aqui, e quem assinou isso? Foi o atual governo. Chancelou, está lá, assinado, permitindo que o Banco Master operasse com o consignado. E essa denúncia não é minha. Essa denúncia é dos servidores públicos que estão aí devendo. Já tem pessoas que suicidaram, segundo relatos. Pessoas que estão aí endividadas e não conseguem pagar, estão desesperadas. E quem permitiu isso? Foi o governo do estado. E o Banco Master hoje, vocês sabem, é o maior escândalo da história do Brasil. E o Vorcaro fez tudo isso trocando favores. Todo mundo sabe. Uísques de valores estratosféricos, né? Festas com todas as mordomias, né? Custo altíssimo. Ele chegou a fazer uma festa nos Estados Unidos que gastou 230 milhões de reais, dinheiro
aqui dos brasileiros, do servidor público, inclusive de Mato Grosso. E aí, esses servidores, além de tudo, do consignado, tem também a questão da Previdência. Quanto foi de Previdência colocado no Banco Master de municípios e estados? Isso tudo tem que ser desnudado. Muitos governadores já denunciados, do Distrito Federal, da Bahia agora, Brasília, Rio de Janeiro. Brasília seria o mesmo modus operandi? Inclusive estão quebrando, mesmo modus operandi, em Brasília estão quebrando o banco, o BRB. Sim. Ou seja, os servidores que estão pagando a sua aposentadoria estão ficando desesperados porque pode amanhã não ter mais direito à sua aposentadoria porque quebrou a Previdência. Pré-candidato, uma outra polêmica aí, a MT-170, o asfalto que virou farelo menos de um ano depois que a estrada tinha sido pavimentada. O governo reclamou bastante, mas depois que foi feita a denúncia, resolveram tomar providência para tentar recuperar o que foi destruído. É importante dizer que essa denúncia foi feita pelos vereadores e prefeitos da região. O Tribunal de Contas foi lá e fiscalizou. Não fui eu que fiz a denúncia. Quem fez já está aqui bem claro. E assim como em outras regiões, como o próprio Tribunal de Contas está dizendo, está tendo uma avalanche de denúncias. Todas as regiões. O que adianta construir muito e desmanchar em um ano? E olha, da 140, não 170, 140 já foi refeito o ano passado. Essa é onde? Essa é aqui, ó, o rumo que vai para Brasilândia, para aquela região toda. Já foi, ela é uma alternativa também para a 163. Ela foi refeita e já desmanchou de novo. Então, o que é isso? É padrão da construção. Então, uma estrada que vai passar caminhões não pode fazer com qualquer categoria, né? Uma estrada como essa, ela tem que ter base, subbase, tudo muito bem feita, porque senão ela desmancha. Então, o que adianta falar? Aliás, o governador Pivetta diz que 1.000 quilômetros estragados é probleminha. O que é isso, meu Deus? E o dinheiro público sendo desperdiçado. E aí, por isso que não tem dinheiro para pagar o EGA e não querem pagar o EGA. E o pior, a insistência continua. Lúcio, ninguém faz nada sozinho. O cidadão sabe disso. Não é o governador que é o dono. Não pode ser assim, não pode ser rei. Tem que conversar com a comunidade. Por isso eu disse, eu quero um governo com a participação de todos, todas as regiões. Quero o produtor rural que está pagando Senador, imposto. nosso tempo acabou. Juntos. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Que Deus nos abençoe a todos. Boa tarde, senadora. E obrigada. que proteja a todos, né? E na segunda-feira...